Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Sander Curtindo a Vida por Aí. É um canal que foi criado, né, para poder mostrar as viagens que faremos pelo Brasil de Blazer ou de motorhome, né? Na verdade, começamos com a Blazer, mas já com a intenção de adquirirmos um ônibus para fazer o motorhome. E tivemos a felicidade de encontrar este motorhome, né? Já um motorhome pronto, montado, que o único trabalho que eu vou ter, na verdade é um senhor trabalho, né, é restaurar, porque ele está faltando muita coisa para ser feito. Na verdade eu já fiz muito, né, eu estou mexendo nele desde que adquirimos, no comecinho do ano, que eu faço partes de mecânica e de elétrica. Então os serviços mais urgentes, né, para deixar ele apto a circular, já foram feitos, né? Então falta agora a organização de tudo, a ligação do farol que não foi ligado ainda, e principalmente a substituição dos para-brisas, né, que foram quebrados, né, por um ato de vandalismo, mas que nos tem prejudicado porque eu não posso circular com esse veículo. Então, não podendo circular com ele, muitas outras coisas que têm que ser feitas, como alguns serviços mecânicos mesmo, né, serviço pesado que tem que ser feito em oficina, eu não tenho condições, ao menos, de circular, porque aqui a gente está próximo a uma rodovia federal, onde haveria necessidade de passar por essa rodovia federal para levar o veículo a uma oficina diesel, né? Então, primeiramente, tem que mexer nesse para-brisa. E a gente ainda está com dificuldades para a substituição por causa da borracha que até hoje não encontramos. Mas o vídeo mesmo, o assunto dele é falar sobre uma resolução da CONTRAN, né? Que tem sido divulgada aí nas redes sociais sobre os veículos, né? Que os veículos acima de 25 anos serão pertencer à frota desativada, ou seja, terão a baixa automática e não poderão mais circular. Esta motorcasa aqui, né, esse motorhome, ele é um ônibus ano 89, na verdade 88, modelo 89. Então ele já está com quase 40 anos de uso. Aí por essa resolução, ele já não mais poderia circular, ele deveria ser levado diretamente para o ferro velho para ser vendido a preço de sucata, já que as peças dele, por serem peças antigas, se fosse o caso de desmanchar para vender as peças também, não haveria como, porque peça antiga é para veículo antigo. E se veículo antigo não pode circular, então não haverá comprador. Vocês devem ver muito aí aqueles anúncios de veículos só para rodar, que eles falam assim, veículo para rodar, que é para já está com muita multa, licenciamento atrasado, enfim, não vale a pena consertar a documentação, né? Geralmente isso acontece muito com veículos mais antigos, que se for somar o valor da multa, das multas, licenciamento e tudo, acaba não compensando. Vai virar o valor praticamente de um carro, o valor do próprio veículo. Então a pessoa vai rodar, na hora que cair numa blitz, o carro já fica por lá. Só que não é tão simples assim, porque muita gente não pensa nas consequências, como perda de pontuação na carteira, agora tem o cadastro nos órgãos de proteção de crédito, né? Então se a pessoa não paga a documentação, ela vai ser negativada. Pois bem, o caso do veículo com 25 anos ou mais não poderão mais circular. Isso aí, segundo a resolução 661 do CONTRAN, né, que é de 2017, isso será para veículos que não estiverem licenciados há 10 anos, ou seja, se você não pagou o seu licenciamento por 10 anos, aí, e ele tiver 25 anos ou mais
de fabricação, automaticamente ele vai pertencer à frota desativada, ou seja, vai ser dada a baixa nele automático, e a pessoa, quando estiver na rua e cair numa blitz, o carro vai ser tomado. Aí a gente pode analisar bem, porque dependendo do veículo, a desvalorização dele será tamanha que com 10 anos de falta de pagamento do licenciamento não compensa mais colocar em dia, porque o valor será acima do valor do veículo. Isso aí pode ser desde de carros mais simples até veículos de luxo, com exceção dos veículos de colecionadores, né? Porque veículo de colecionador vale muito. Mas agora um veículo aí que está aí no batente, todo dia rodando, tomando multa, sem pagar licenciamento, é claro que ele vai estar muito desvalorizado. Aí voltando àquela parte lá do veículo que eles chamam até de carro no papel, né? A gente vê muito anúncio aí no OLX, é aquele veículo que está nessa condição. Já tem muitos anos que não são pagos os licenciamentos, né? Às vezes com muita multa também, então não compensa regularizar. Aí a pessoa, para não ficar no prejuízo total, pega um veículo aí que custa R$ 50.000, por exemplo, e vende por 2.500, por 5.000, para o comprador já saber que é um veículo que ele tiver com ele na rua e for parado por uma blitz, o carro será recolhido. Aí acabou, não vai ter mais carro. Então, as pessoas compram sabendo dos riscos, né? E dependendo da situação de onde ela roda, principalmente se for no interior, ela vai ficar anos e anos com esse carro aí rodando sem ter que preocupar. Então, para muitos, é um negócio que vale a pena. Então, voltando aqui à resolução do CONTRAN, que fala disso, foi um assunto que gerou muita polêmica. Até hoje é divulgado essa resolução aí que os veículos acima de 25 anos não poderão mais circular, só que as pessoas não falam a respeito dessa proibição ser apenas se ele não tiver licenciado por 10 anos. O que entende que você tendo um veículo antigo, né, seja de colecionador ou até um veículo que tem valor sentimental, às vezes pertenceu ao seu pai, ao seu avô, e você continua rodando com ele, você estando com a documentação em dia, né, o licenciamento em dia, você poderá rodar com ele tranquilamente. Então, até aí tudo bem, que já é algo que alguns falam a respeito disso nos vídeos e outros não. Porém, há um outro detalhe que ninguém fala, que eu vou falar aqui para vocês. Em 2022, foi feita a deliberação 255, né, em março, salvo engano, do próprio CONTRAN, que revogou essa resolução, ou seja, o veículo, então, agora não tem mais esse problema. Se você tiver com o veículo rodando com o licenciamento acima de 10 anos e ele for recolhido, né, você for parado numa blitz, se ele for recolhido, basta pagar o licenciamento, que você terá o veículo de volta. Ou seja, não existe mais essa possibilidade de baixa do veículo. Então, enquanto ele estiver rodando, se ele tiver as condições para rodar, não há mais isso aí. Então, a baixa do veículo é feita somente a pedido, ou seja, o proprietário tem que chegar e pedir a baixa do veículo, e não mais automático. Só que aí a gente cai naquela mesma situação. Dependendo do veículo, um veículo com 10 anos de licenciamento atrasado, é muito provável que o proprietário, na hora que ele cai numa blitz e for recolhido, ele não vai se preocupar mais, porque já tem um valor que daria para ele comprar um outro veículo igual ao dele, que foi apreendido, talvez até em melhores condições, então ele acaba deixando para lá. Aí aqui no vídeo eu quero deixar claro para vocês, quando alguém falar que
um veículo com 25 anos será proibido de rodar aqui no Brasil. Isso aí agora não é verdade, não é verídico. Houve essa situação de 2017 até 2022, ou seja, por 5 anos a baixa era automática, porém apenas se tivesse mais de 10 anos sem pagar o licenciamento. Então agora não existe isso mais. Às vezes tem um veículo lá parado do seu avô, por exemplo, que deixou. Ele deixou julgado lá, né? Às vezes faleceu, alguma coisa assim, o veículo está há muitos anos parado, ninguém paga nada, deixa do jeito que está, esperando até, no caso, o inventário. E se fosse pela resolução 661 de 2017, esse veículo já estaria automaticamente com a baixa, né? Então ele só teria valor de lata, ou seja, tinha que ser vendido para o ferro velho a valor de lata. Agora não. Agora, se o veículo está parado há muito tempo e ele tem um valor sentimental de família, que a pessoa queira restaurar para colecionar, basta pagar o que estiver atrasado, que o veículo poderá circular normalmente. Então, não existe mais essa resolução. Ela foi revogada em 2022. Então, se alguém te disser isso, não se preocupe, porque você poderá circular. Eu mesmo fiquei preocupado com esse ônibus, né, por causa, logo que eu vi o primeiro anúncio, porque eu pensei, se com mais de 25 anos não pode circular, aí eu teria jogado todo o meu tempo e dinheiro fora, né, porque investindo num ônibus que tem muito mais de 25 anos. Aí, quando eu vi essa situação do licenciamento, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. E agora que foi revogada, a gente fica com mais tranquilidade. Não que eu não vá deixar de pagar, porque a intenção nossa é circular com o veículo, e agora a gente sabe que se atrasou, pode ser que você esteja igual hoje. Estamos em setembro. O licenciamento 2025 não foi pago, o seu veículo será apreendido do mesmo jeito. Então, a intenção nossa é deixar tudo em dia, por causa da intenção nossa, que é rodar com o veículo. Um outro detalhe que eu não posso deixar de dizer aqui, com relação ao veículo que a gente compra no carro no papel, né, que eles falam, é tipo um contrato de gaveta. A pessoa vai pagar o veículo, né, o veículo que não tem mais condições de rodar por causa de valor de multa e licenciamento. A gente tem que prestar muita atenção, porque é um veículo que, se você comprar e for parado numa blitz, ele será recolhido e ponto, e mais nada. Agora, você que tem a intenção de comprar para poder circular com ele dessa forma, até separado e o veículo ser recolhido, tem que prestar muita atenção com relação à queixa de roubo ou furto, porque se esse veículo tiver uma queixa de roubo ou de furto e você cair numa blitz com ele, você será preso em flagrante por receptação, que dá uma pena muito maior do que o próprio crime de roubo ou furto. Então, você que tem a intenção de pegar um veículo, comprar um veículo dessa forma, preste muita atenção nisso, porque se o veículo tiver esse tipo de queixa de roubo ou de furto, você será preso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um forte abraço a todos.